importância para o advogado do futuro entender de programação, inclusive até a aluna de um curso que você indicou sobre carreiras digitais, de engenharia jurídica, arquitetura jurídica, considera também a tecnologia blockchain esse divisor de águas na advocacia, uma verdadeira oportunidade. E como você enxerga cursos como você também dá aula no Gestão 4.0, indicou o Gama Academy, dentre outras carreiras digitais que estão aí sendo originárias nesse mundo de pandemia, que a adaptabilidade nos tornou ainda mais digitais. Considera necessário isso tudo ao direito? Com certeza. Eu acho que todas as profissões estão passando por transformações tecnológicas, né? Isso não é de hoje, isso já vem, é uma corrente que acontece aí há pelo menos 50 anos, desde que o Vale do Silício começou a ser um celeiro de novas tecnologias. Então, paulatinamente, profissões vêm perdendo espaço, né, no mundo contemporâneo, um mundo que não é tão mais recente. Então, aquela mudança, né, que a gente esperava que chegaria em algum momento, a gente já está vivendo essa mudança e isso vale para todos os profissionais. Desde o motorista de ônibus, que muito provavelmente vai ser substituído aí nos próximos 10, 15, 20 anos, como também o advogado, né, e qualquer outro profissional liberal. Então, as tecnologias, né, elas não são o fim, né, elas não são o objetivo. As tecnologias, elas são sempre um caminho, um veículo para que a gente extraia mais performance, mais resultado, mais acurácia, né? Então, para a advocacia, isso não é diferente, né? O advogado ele vai continuar sendo, né, um profissional necessário, né, ou muito importante em determinadas situações, mas para outras situações onde o esforço humano, né, o esforço de uma pessoa era necessário, muito provavelmente aquilo vai ser substituído, né, por alguma tecnologia que inclusive visa também incrementar, né, a performance desse profissional nas tarefas que ele realmente tenha que estar focado. O que a gente percebe, né, é que a temática de tecnologia ela traz alguma estranheza no mercado jurídico, mas é uma estranheza equivocada, porque o que a gente vê ao longo dos anos é que softwares, né, bases de dados, né, e tecnologias como um todo ajudaram e continuam a ajudar profissionais liberais, advogados, escritórios de advocacia, empresas de contabilidade, contadores e todo tipo de profissional que atua nessa estrutura relacionada ao corporativismo das empresas, eles são favorecidos, né, com essas ferramentas. E aí, dentro da advocacia, né, além dessa estranheza com relação às novas tecnologias, há também, né, uma lentidão na adaptação às novas tecnologias, às novas realidades. Ou seja, o advogado é um bicho que demora para abraçar as novas tecnologias, né? E aí, isso é uma coisa muito, né, do nosso perfil de profissão, né? A gente depende menos de ferramentas de facilitação de workplaces, como, por exemplo, um Asana, a gente não depende tanto de um Salesforce, que é uma ferramenta que ajuda empresas a vender mais. O advogado não precisa tanto disso. Não por outro motivo que a gente demora mais tempo, né, para se adaptar às novas tecnologias. Agora, isso já não vale quando a gente está falando da nossa vida pessoal, né? O advogado, por ser um comunicador por natureza, foi muito provavelmente um dos grandes incentivadores da telemensagem, né? Do SMS, do WhatsApp, né? A gente pega olhando 10 anos atrás no retrovisor, se a gente for pegar a época dos Blackberries, os Blackberries eram um produto muito direcionado para advogados. E os Blackberries foram a pedra fundamental da grande revolução na comunicação através do seu smartphone, né? Então, existe tanto do lado, né, do advogado um receio ou uma estranheza com relação às novas tecnologias, como também o mercado enxerga o advogado como um bicho meio dinossauro, né? Então, essa não é bem a verdade, né? Porque existem muitos advogados, muitos escritórios de advocacia no Brasil e no exterior que usam tecnologia amplamente, tecnologia de ponta, né? Então, é importante que o profissional ele saiba que a tecnologia não é um fim, né? Não é um objetivo, e sim um meio, né? Uma forma de se chegar lá. E tecnologias como blockchain, invariavelmente, vão ter que ser adotadas, né? Elas serão adotadas pela sociedade e o advogado, né, como um operador do direito, e o direito mutatis mutandis, se adaptando, né, ao contexto social, ao contexto socioeconômico, né, e a depender aí do formato, né, da estrutura da legislação, common law, civil law, como é no nosso caso, né, o direito ele reflete aquilo que a sociedade emana, né?
ou seja, os usos e costumes, né, ou as novas realidades socioeconômicas, socioculturais. E o blockchain, com certeza, vai ser uma delas. O cartório, que é uma coisa que todo mundo tem que usar, o cartório vale tanto para o pobre favelado quanto para o rico bilionário, né? Todo mundo precisa de um cartório. O cartório vai começar a usar blockchain. A gente usa o cartório só para reconhecer firma? Não, usa o cartório para fazer uma venda de um imóvel, para registrar uma garantia, né? Então, para fazer a venda de um carro. Então, o blockchain ele vai ser introduzido cada vez mais na vida das pessoas, assim como novas tecnologias. A ideia, né, que deve ser colocada na cabeça do profissional, seja ele um jovem profissional que esteja se formando ou recém-formado, até o desembargador, né, o catedrático, o sócio do escritório dinossauro, o gato gordo, como se chama no jargão do mercado, esse cara vai ter que se adaptar. O grande, assim, um grande diferencial que a gente tem, né, olhando de novo 10 anos no retrovisor, é que o mundo já está convencido que a tecnologia é o caminho, né? Há 10 anos atrás, havia uma certa resistência nesse sentido, né? E acho que hoje a advocacia ela já surfa muito mais para a onda de enxergar como um caminho, né, do que entender a tecnologia como algo que pode, de alguma forma, acabar com a profissão ou diminuir, né, a importância da profissão. Então, tecnologia é tudo na nossa vida, por que não também no nosso ambiente de trabalho, na nossa profissão? Modelando Estônia, que já se utiliza cartório eleitoral, tudo com blockchain, dentre outras, inclusive até nas nossas eleições. Tem um artigo há 2 anos Exatamente. atrás abordando o impacto disso tudo nas eleições. E o papel da inteligência artificial que está no teu dia a dia, né? Como se utilizar tudo isso ao nosso favor. Vou advogar para 50 países, eu fico imaginando a tua gestão de tempo, o controle do escritório, tendo interação com 50 países, as comunicações, a rastreabilidade desses dados, a preocupação da internacionalização da advocacia, dessas transações. Enfim, fala para a gente um pouco da prática, utilizando ao teu favor. Tá bom. Bom, falando sobre inteligência artificial. Inteligência artificial, existe uma impressão que a inteligência artificial vai ser um robô que vai chegar do seu lado, né, e vai te dizer como você deve fazer as coisas, ou vai ser um grande assistente virtual eletrônico seu. Né? A inteligência artificial é muito mais do que isso. Né? A inteligência artificial são códigos de programação numa determinada programação que conseguem ter um aprendizado de acordo com os resultados que eles vão obtendo com o próprio processamento dos dados, né, que eles coletam. Então, nada mais é do que uma tecnologia, né, que está embarcada, né, com machine learning ou com alguma coisa semelhante, que vai te trazendo respostas e resultados. Né? Na advocacia, a nossa advocacia aqui no BVA, como é que a gente consegue atender clientes de 50 países? Né? Bom, a gente tem alguns produtos muito focados nesses clientes, que são produtos com muita aderência de clientes internacionais. São coisas que a gente sabe que eles vão precisar no país, que algum determinado perfil ou setor de empresa precisa no país. Está muito relacionado à consultoria societária, tributária, trabalhista, de investimento estrangeiro no Brasil, propriedade intelectual, M&A, não tem processo, tá? Então, assim, quando a gente está trabalhando para empresas estrangeiras, e até para boa parte das empresas que a gente trabalha aqui, a gente trabalha muito pouco com contencioso. Nosso contencioso é muito estratégico, tá? Tanto trabalhista como o contencioso civil comercial. Então, a inteligência artificial, para a gente, ela não serve para preencher petição, né? Que é uma forma que a advocacia, né, colocou como enxergar inteligência artificial. Esse é o modelo, né? É um software robô que preenche a petição lá para você, recebe um prazo de juntada, ele automaticamente extrai o despacho, né, a publicação naquele processo e já sabe o que fazer, já sabe como cumprir aquilo, juntar uma procuração, juntar uma petição, juntar um documento. No nosso caso é diferente, né? A inteligência artificial ela serve muito mais para orientar a gente nos nossos processos internos, né? E também em algumas medidas de defesa, né, de clientes e alerta de clientes, do que, né, um trabalho operacional. O Legal Ops para a gente com inteligência artificial ainda não funciona, por quê? Porque a consultoria é muito intelectual, né? O trabalho de um consultor jurídico é um trabalho menos causídico, né? O causídico é aquele cara que fica trabalhando com processo
E a gente sabe, por ser um processo, muita coisa é repetitiva ali dentro. Né? Se você pegar 10 mil processos na justiça civil, todos eles vão ter alguns atos, né, processuais, né, que estão previstos lá no Código de Processo Civil. A consultoria, por sua vez, é um trabalho que ele é diferente para cada caso. Né? Cada cliente se constrói de uma forma diferente, por mais parecido que sejam os casos. Né? Então, para a gente, a inteligência artificial, ela não serve ainda para Legal Ops, mas para que ela serve para a gente? Por exemplo, se sai uma publicação de uma determinada norma, né, e a gente sabe que aquela norma ela é importante para um cliente, a gente avisa o cliente. O que a nossa inteligência artificial faz? Ela consegue puxar todas as normas, ela filtra de acordo com os interesses setoriais dos nossos clientes e a gente consegue saber automaticamente quais clientes devem ser avisados. A gente tem uma outra ferramenta também, da LD Soft, que é uma ferramenta que boa parte dos escritórios de propriedade intelectual usam, que faz isso também no que se relaciona a processos de marcas, processos de patentes. Então, a inteligência artificial, para a gente, é uma coisa tão fluida, que faz parte do nosso dia, que a gente nem vê ela. Né? A gente nem lembra que isso é uma inteligência artificial, mas no final ela é. Né? E a grande verdade é, boa parte das inteligências artificiais, né, elas, na verdade, você não vai ver elas funcionarem. Né? Porque é tão simplório, tão objetivo, é tão fácil, né, que aquilo você não vê funcionando, você só vê o resultado. Mas sim, trabalhamos com inteligências artificiais aqui no escritório. Como que eu vejo isso para a advocacia? Todo mundo vai ter que ter. Né? A gente falou aqui atrás que a tecnologia ela vai diminuir o volume de trabalho de péssima qualidade, né, e nada produtivo do advogado, do profissional liberal, porque justamente ele quer focar naquilo que importa. Vamos lá, pessoal. A gente está com uma audiência legal aqui. Quantas pessoas aqui, muito provavelmente, trabalham na área processual? Várias. Né? Quantos por cento das suas tarefas são repetitivas no dia a dia? Várias também. Né? Foi para isso que você estudou? Foi para isso que você foi programado? Foi para isso que você se desenvolveu? Muito provavelmente não. Você não estudou 5 anos para fazer petição de juntado. Você não estudou 5 anos para ficar emitindo nota fiscal para o seu cliente. Você não ficou 5 anos estudando para analisar, né, jurisprudência e coletar ela em cada um dos sites. Não, você tem ferramentas que podem facilitar isso para você e você focar no trabalho que mais importa, que mais vai trazer valor para o seu cliente. Então, a inteligência artificial é necessário porque só a nossa inteligência não dá conta disso. Pensei em automatização dos contratos, extração também dos documentos, aquelas identificações que são próprias, que todo documento, hoje a inteligência artificial já pode extrair, já colocar diretamente, seja na petição, seja no contrato, gestão do teu escritório também, inclusive até para os dados do seu cliente, esse armazenamento na nuvem agora para a proteção da Lei Geral de com a Lei Geral de Proteção de Dados, que inclusive é a nossa próxima pergunta. Qual o impacto sobre o cliente? Quais áreas, quais segmentos, eu sei que trabalha bastante com gestão de créditos judiciais relacionados a processos trabalhistas e também de consumidor, Ibotex. Como você criou a ideia, a fase da ideação, da execução e como também a aceitabilidade do mercado? Falo. Eu acho que um ponto importante que vai culminar com a Prosolute é algo que eu sempre gostei de fazer, que é conversar com pessoas mais experientes. Ao longo da vida, eu consegui criar relacionamento com pessoas que estavam na minha frente e que foram e são super importantes na minha vida. Então, às vezes eu fazia uma operação, tinha um advogado mais velho do outro lado, e o cara era bom, um bom profissional, boa pessoa. Então, era natural que houvesse ali um contato. E, eventualmente, saiu uma amizade dali. E amizade que já duram 8, 10, 12 anos até. Então, essas pessoas, os mais velhos, quem está na frente, tem um papel importante na formação da gente. Porque ele tem uma visão a 70 mil pés de altitude, ele já viu isso, já viu algo parecido, ele já sofreu problemas. E cá entre nós não falta diversidade no Brasil, né? Então, a gente viveu uma crise como essa? Não, mas vivemos outras. Vivemos hiperinflação, vivemos o plano real, vivemos a crise dos países asiáticos, o crash de 2007, 2008. Então, esse pessoal tem muita bagagem. Então, se conectar a essas pessoas, ser alguém disponível, ser alguém que vai entregar mais do que é solicitado, isso tudo ajuda você a cultivar bons relacionamentos. Então, num desses processos de você
ser ajudado, de você ajudar, e isso vai repercutindo de forma positiva em várias etapas da carreira de um profissional. Em 2018, um processo chegou no meu escritório e era um processo contra o metrô de São Paulo. E era um processo tocado por um advogado que eu tenho muito carinho. E eu falei, bom, vou tentar te ajudar a costurar um acordo, porque eu fui advogado do fundo de pensão do metrô, o Metros, e eu acho que a gente pode, enfim, botar todo mundo na mesa e ver se a gente constrói uma solução que seja boa para todo mundo. O acordo não foi bem sucedido e a família, que era dona do crédito, autora daquele processo, falou, Rodrigo, a gente quer vender parte desse crédito ou vender ele totalmente. E aí eu fui a um banco e levei esse processo. Falei, pessoal, existe um direito creditório aqui, vocês querem fazer uma oferta? O pessoal analisou e falou, olha, eu não tenho interesse porque o ticket é pequeno. Naquele momento eu falei, bom, é pequeno para ele, mas não é pequeno para mim, não é pequeno para o Rodrigo na pessoa física. E decidi fazer a aquisição desse crédito. Então, de um movimento que eu fui ajudar pessoas de forma gratuita, não cobrei, não precifiquei, não cobrei hora, preço fechado, não cobrei nada. Eu falei, pessoal, eu quero ajudar vocês. Disso aconteceu a primeira aquisição de processo. E o que eu fui entender desse mercado? Que existiam alguns players, alguns fundos, mas eles olham tickets muito grandes, 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões, 1 bilhão, 1 bilhão e meio, operação no Brasil, operação fora do Brasil. Falei, poxa, existe um mercado inteiro de pessoas que gostariam de ter liquidez imediata. E por que a pessoa quer uma liquidez imediata? Porque o judiciário é lento e imprevisível. Rodrigo, por que ele é imprevisível? Ora, hoje pode prisão em segunda instância, amanhã não pode. Amanhã pode de novo, depois não pode. Você tem processos idênticos com sentenças completamente diferentes. Na Justiça do Trabalho, a gente estava olhando processos numa determinada cidade, que são duas varas de trabalho. O mesmo juiz dá uma indenização de 50 mil, o outro juiz dá uma indenização de 10 mil. Como é que você precifica o passivo dessa empresa? Então, uma ação distribuída, você fica rezando para que seja distribuído por um determinado juiz. Então, é normal que as pessoas pensem diferente, mas não tão diferente. Então, a gente teve um exemplo durante a discussão da prisão de segunda instância, o plenário do STF decidiu, a prisão de segunda instância está autorizada. Na semana seguinte, o ministro Marco Aurélio deu uma decisão soltando. Falou, olha, eu não estou adstrito ao plenário do STF, eu estou alinhado com a Constituição. É meu entendimento. Dane-se se o plenário pensa diferente. Então, a gente recebe sinais muito ruins do judiciário, de que ele, de alguma forma, tem uma instabilidade. Então, algumas pessoas querem trocar essa instabilidade e essa demora do processo por uma liquidez diária. Nesse momento de crise, quantas pessoas perderam seus empregos? Por que a gente foi fazer processo trabalhista? Porque existia uma enormidade de pessoas que precisavam do dinheiro. Se você foi demitido hoje, você precisa de dinheiro hoje, não daqui a 5 anos, 8 anos, que é o tempo que um processo trabalhista demora. E o que você faz hoje? Você não tem linha de crédito, você não tem oferta de emprego, você não sabe o que fazer. Então você tem um crédito de 500 mil reais, de 100 mil reais. É melhor você receber uma parte hoje e passar por essa crise com segurança, com mais estabilidade, ou você esperar para receber um valor maior do que há 3, 4 anos? A opção sempre será sua, só que antes não havia opção nenhuma. A única opção para créditos judiciais eram precatórios, estadual, federal, e créditos judiciais maiores. Então a gente entendeu que isso seria uma solução para um contingente de pessoas significativo e a gente começou a trabalhar isso. Máximo. E hoje o advogado já dá para ter mais assertividade. O papel da jurimetria, da inteligência artificial, inclusive. Exatamente. Até como os homens já estão atuando. Isso facilitou bastante. E nesse período de pandemia, a sua empresa tem investido bastante, né? Principalmente nesses problemas com agentes de viagem. Eu estou entrevistando bastante. Tem um quadro de entrevista bastante em vários países, brasileiros em vários países diferentes. E a busca deles para querer voltar, para querer negociar os contratos, muitos foram estudar fora. Isso é um ótimo nicho de mercado também, essa parte de consumidor, para a sua empresa também, né? E vale lembrar que a gente está no Brasil, o que eu quero dizer com isso? Muitas empresas adotam um comportamento abusivo. Então, saiu no noticiário que, olha,
As low-techs estão incentivando o processo contra a companhia aérea, o número de processos cresceu muito. Isso é um pedaço da notícia. A notícia completa é: as empresas aéreas têm um comportamento extremamente abusivo. Ela perde sua mala, ela danifica sua mala, ela cancela seu voo, ela cobra uma taxa de remarcação extremamente abusiva. E eu ouvi de um diretor da companhia aérea, enquanto advogado, falou: Rodrigo, menos de 2% das pessoas afetadas por um problema reclamam isso na justiça. Por que eu vou mexer na taxa de cancelamento? Eu cobro dos 98, os dois que reclamarem, se quando eu perder, eu pago a indenização, mas no Delta eu estou ganhando e muito. Então, o que a gente tem como missão? Corrigir esse comportamento abusivo. Por que a companhia aérea está esperneando? Porque para ela é mais prático tentar reduzir o número de ações do que consertar o problema. E o que é consertar um problema? Prestar um bom serviço. Infelizmente, na aviação, a gente tem poucas companhias aéreas. Se a gente tivesse um mercado mais aberto, certamente essas empresas seriam engolidas. Porque toda e qualquer empresa que não colocar o cliente como foco será engolida. A informação está muito disponível. Vejam os bancos, a quantidade de bancos digitais que estão nascendo. A segunda, terceira, quarta geração vai ficar numa fila do Bradesco? Não vai. Vai ficar no call center com Azul durante 20 minutos? Não vai. Porque não faz sentido para você remarcar um voo, você pagar 80% de multa. Não faz sentido você não conseguir resolver as coisas por um aplicativo. Não faz sentido eu comprar uma passagem, não usar e não puder repassar. Então, tem muita coisa que é engessada e a empresa não se moderniza porque ela não tem incentivo para modernizar, ela não tem uma competição aguerrida. Então você tem empréstimos consignados, inúmeros casos abusivos, realização de empréstimos sem consentimento, envio de cartão sem consentimento do autor. Só que ele manda isso para 1 milhão de pessoas, menos de 2% reclamam. Então ele tem um incentivo para continuar tendo práticas abusivas. Se a gente tiver, por outro lado, essas low-techs incentivando, conscientizando o cliente de que ele tem direito, que ele deve sim reclamar, e caso ele queira uma antecipação, essa empresa realiza sua antecipação, eu acho que é um movimento super bem-vindo. Da nossa parte, a gente não incentiva processos, mas a gente compra processos que já estão ajuizados. E acho que isso também é um serviço importante, que, mais uma vez, a pessoa pode optar por seguir esperando pelo judiciário ou uma solução imediata. Maravilha. Inclusive, a gente falando de voos de viagem, Gabriel, um colunista da nossa revista 7, a revista de lançamento, empreendedor, trabalha muito aí com turismo. Incrível.